uma colaboração entre a Unife e a UFSCar, um projeto liderado pela Fermentec, com o financiamento da FINEP aí no valor de quase mais de R$2 milhões. E, bom, os objetivos são, como o Dr. Amorim já comentou, né, o desenvolvimento de uma fermentação com inteligência artificial, com aplicação em desenvolvimento, né, construção de funcionalidades em inteligência artificial, por exemplo, especialista virtual, soft sensors para detecção de falhas e também uma análise da viabilidade econômica e sustentabilidade, que o Felipe vai falar daqui a pouquinho. E a aplicação mais óbvia, né, mais imediata, é no monitoramento do processo de fermentação, usando aí as técnicas espectrofotométricas e também o acompanhamento, né, do controle de qualidade desse processo. Bom, a fase 1, né, que foi conduzida nos laboratórios da UFSCar e da Unife, está concluída, foi concluída agora em abril, e nós estamos exatamente na fase 2, sendo em desenvolvimento na planta piloto da Fermentec. A ideia é que no próximo ano, março, abril do próximo ano, a gente já esteja trabalhando com a usina parceira para os testes e avaliação desses desenvolvimentos todos em escala industrial. Bom, essa figura, ela dá um panorama geral de todas as etapas que são realizadas para a gente extrair a informação mais importante do uso do NIR, né? Que é para chegar aqui no modelo. Pode devagarzinho. Ah, tá bom. Então, começando pela dorna que vocês estão vendo ali no início do esquema, né? Quando a gente acompanha uma fermentação, normalmente nós tiramos amostras, acho que a maioria aqui está familiarizada com isso, e usamos métodos convencionais, analíticos, para acompanhar o que está acontecendo dentro da dorna, na fermentação. Com o NIR, a gente tem um outro jeito de acompanhar o que está acontecendo, que são os espectros. O NIR vai gerar espectros. Nós unimos, ali vocês estão vendo, banco de dados. Nós unimos todas essas informações nesses bancos de dados e esses dados, então, seguem para tratamentos matemáticos, que eu não posso detalhar aqui porque vai tomar muito tempo, tá? E nós geramos, então, dados que são utilizados para calibração, né? Juntar a informação dos métodos convencionais com os espectros. E a etapa seguinte é fazer, então, a validação desse modelo, usando novos dados que não tenham sido usados na calibração, e aí a gente pode, numa última etapa, analisar o resultado dessa validação. Se o modelo realmente tiver, as previsões fornecidas pelo modelo tiverem sido satisfatórias, a gente então tem um modelo aprovado para uma aplicação industrial, por exemplo. Se não, nós temos que voltar a fazer mais experimentos e ir enriquecendo esse banco de dados. Então, falando um pouquinho de alguns requisitos que são importantes quando a gente trabalha com o NIR, a aquisição é automática, né? Os espectros são adquiridos a cada 10 segundos. A gente precisa de recursos computacionais para poder reduzir ruídos nesses espectros, que é um tratamento matemático também. A gente precisa demarcar o espectro no momento que a amostra convencional física é retirada do reator. Vocês estão vendo um vídeo, né? Mas ele se refere aí a outros requisitos que são importantes para a coleta dos espectros, né? Então, por exemplo, a gente precisa ter uma suspensão homogênea passando naquele canal onde é feita a medida do NIR. A presença de bolhas de CO2 é inevitável, mas elas têm que ser pequenas, não pode ser bolhas aleatórias grandes passando nesse canal. A composição do mosto que passa nesse canal, assim, que é semelhante a que está dentro do reator. E as outras condições também importantes são a fermentação, que em escala de laboratório ou piloto, ela tem que ser semelhante
aquela que vai ser realizada, as condições que vão ser empregadas na operação industrial, assim como a faixa de cobertura, né? O NIR é muito dependente da região que ele é calibrado. Então, toda a faixa de variação que é prevista para as condições industriais precisa estar no treinamento do NIR, em relação à variação de concentração de etanol, de açúcares e de células. Em relação aos métodos analíticos, né, eles são conhecidos pela maioria das pessoas que estão aqui. Então, nós tiramos aquela amostra física do reator, né, e aí, para caracterizar essa amostra, ela vai passar por um conjunto de métodos para medida da concentração celular, medida de Brix, medida da concentração de açúcar, etanol, glicerol, ácidos orgânicos. A gente acompanha também a contaminação bacteriana e a viabilidade celular. E em relação às amostras físicas, a gente também tem alguns requisitos. Os 2 primeiros são os mesmos que eu já comentei para o NIR, mas a gente tem que retirar amostras com muita frequência na etapa de calibração. Então, se há fermentações mais curtas, de 30 em 30 minutos, as bateladas alimentadas podem ser de hora em hora. E a gente precisa de uso de recursos computacionais, como, por exemplo, interpolação ou uso de um modelo fenomenológico, para criar amostras virtuais e ampliar esse conjunto de dados. Bom, falando um pouco agora do nosso conjunto experimental, né? Eu vou destacar aqui os computadores que são usados para aquisição, o sistema de supervisão e para o NIR. Aqui vocês estão vendo o NIR instalado lá no nosso conjunto experimental, justamente no sistema de recirculação, que foi implementado para poder reproduzir no laboratório a fermentação conforme ela é conduzida na indústria. Aqui são as bombas de recirculação e de alimentação, e aí finalizando o reator, né? Então, é um fermentador de 5 litros, de escala de bancada, mas, na realidade, ele fermenta como a fermentação é feita na usina. Bom, e aqui falando um pouco, então, dos experimentos que foram feitos para para poder gerar os dados, né? Gerar espectros e gerar amostras físicas, né? Os dados experimentais. Foram 20 fermentações, né? Dessas 20, 3 fermentações foram replicadas justamente para avaliar a reprodutibilidade da tecnologia. E aí o pessoal pode perguntar, nossa, Tereza, mas por que 20 fermentações? Precisa? Precisa, porque a gente precisava tentar reproduzir no laboratório todo tipo de situação que pode acontecer na usina, e a gente precisava saber se o NIR ia ter um bom desempenho ou não quando exposto a essas situações, às vezes imprevistas, que acontecem na usina. Então, a gente tentou cobrir tudo que nos ocorreu. Mas, assim, se vocês tiverem sugestões, fiquem à vontade, porque ainda dá tempo de tentar fazer na planta piloto, né, Silene? Vocês estão abertos a todas as possibilidades, né? Então, olha, a gente testou leveduras diferentes. Nós testamos a Fermel, testamos a FT858L, testamos a levedura de panificação e testamos a presença da floculante, para ver se a presença da floculante afetaria as características da suspensão e alteraria o desempenho do NIR. Em termos de mosto, né, nós também testamos caldo e melaço. Comentando também que a gente testou diferentes lotes de leveduras pé de cuba preparada com célula liofilizada, com célula em suspensão, e a mesma coisa com o melaço, diferentes lotes de melaço. Temperaturas, fizemos várias fermentações a 32, mas testamos 34 também. E a questão da contaminação, que a gente sabe que é importante, contaminação bacteriana, nós fizemos fermentações em 3 níveis diferentes de contaminação, que vocês estão vendo os valores aí. E a gente fez também o teste de modo de operação. Isso foi uma coisa mais nossa, de estratégia, buscando formas de conseguir
adquirir, né, mais dados cobrindo a faixa necessária para a calibração do NIR, né? Então, a gente fez algumas bateladas alimentadas, fez batelada alimentada com reciclo, mas nós fizemos muitas bateladas porque eram experimentos mais rápidos para coletas de dados. E aí, a cereja do bolo, que eu acho que não sei quem está no fundo não vai ver, né? Mas foi o experimento feito na planta piloto. Há 3 semanas atrás, são resultados fresquinhos, nem todo mundo da Fermentec viu, está na expectativa aí, né? Nesse caso, a gente fez um experimento muito importante, porque nós saímos com o modelo desses experimentos todos, 20 experimentos feitos no reador de 5 litros, e passamos, então, para avaliar esse modelo num reator de 100 litros. Então, nós fizemos uma validação de ampliação de escala, né? Isso é muito importante. E, claro, as leveduras utilizadas foram diferentes, né? A gente fez uma mistura de FT com Cat1. Então, um experimento aí muito importante. Bom, agora então vamos falar dos resultados, né? Esse diagrama, o diagrama de fases, ele é mais para dar uma ideia da tal da ampla faixa, extensa faixa de variação dos fatores mais importantes na fermentação. Vocês estão vendo aqui embaixo as células, aqui açúcar em porcentagem, células em porcentagem, o etanol em grau GL, né? Então, a gente tem experimentos que cobrem a faixa de variação mais típica de uma fermentação em batelada alimentada no início. Esses dados estariam mais projetados para o fundo do cubo, né? Até dados que representam a situação de alta concentração de etanol e baixa concentração de açúcar, característica de uma fermentação mais no final da fermentação, como vocês estão vendo aqui projetados mais para frente do cubo. E todas as situações intermediárias nos outros pontos. E em relação aos testes em leveduras diferentes, né? O que a gente descobriu a respeito do desempenho do NIR? Vamos lá. Então, todos os gráficos têm essa estrutura, então, para não ficar repetindo, eu vou dar uma explicada geral agora. Olha, então, nós temos concentração de açúcar aqui, nesse gráfico aqui, e aqui embaixo a concentração de etanol. Os pontos experimentais, aquelas amostras físicas, elas são representadas aí pelos círculos. As linhas são as previsões feitas a partir do NIR. Tá? Então, a linha azul representa a previsão e as linhas laranja e cinza representam o intervalo de confiança em relação à previsão azul. Okay? E o que a gente destaca aqui, se vocês olharem a legenda da figura, é que a gente usou dados obtidos com as fermentações feitas com levedura de panificação para calibrar e usou esse modelo para descrever, então, para estimar uma fermentação feita com a Fermel, né? E aí a gente pode dizer que, de maneira geral, as previsões são bastante boas, né? E a gente detecta 2 problemas específicos no início da fermentação em relação às concentrações de ART, de açúcar, e de etanol, que não foram bem previstas pelo modelo. Por quê? Porque a gente estava bem no começo, nas primeiras fermentações, e a gente não tinha calibrado o modelo nessas condições de concentrações mais altas. Então, ele não é capaz de prever aquilo que ele não foi treinado para, né? Em relação aos floculantes, a gente tem a mesma situação, né? Uma descrição muito boa do modelo, uma previsão muito boa em relação aos dados experimentais, tanto para a produção de etanol como para o consumo do açúcar. Essas 2 fermentações foram feitas em batelada, como vocês estão vendo. E aqui a gente destaca um problema que apareceu em outras fermentações, tá? Uma certa dificuldade do modelo em prever baixas concentrações de ART. Isso é natural, porque
porque é uma região crítica, né, com muita incerteza no modelo, com certeza nos espectros e incerteza até, às vezes, com a metodologia analítica, né? E a gente está trabalhando nisso, a gente sabe que isso é importante, porque essa baixa concentração é o que define o fim da fermentação, então é uma informação muito importante para o NIR fornecer com segurança, com precisão, e a gente tem outros recursos que nós estamos utilizando para melhorar, tornar essa previsão mais precisa. Bom, e agora, quando a gente usa caldo de cana e não melaço, como é que fica o desempenho do NIR? Tá, então, vocês estão vendo aí, né, novamente, as mesmas variáveis, concentração de células, concentração de etanol, né, e aqui a concentração de açúcar, também uma batelada, né, e aí chamando a atenção que esse experimento, então, foi usado um modelo calibrado com dados de fermentação só com melaço, que tinham sido feitas anteriormente, e esse modelo foi usado, então, com os dados do NIR obtidos durante a fermentação com o caldo. E assim, né, não preciso nem falar, os resultados estão muito bons, né? Inclusive, eu gosto de comentar que a previsão do NIR está melhor do que a metodologia analítica, né? Que vocês olharem aqui para a concentração celular, no gráfico de cima, né? A gente tem mais ruído na metodologia analítica para medir a concentração do que no NIR. Bom, nós temos muitas aplicações. A partir do momento que a gente tem um modelo, né, para os espectros, correlacionando espectros com as variáveis mais importantes, tem muita coisa que pode ser feita. O mais óbvio é o monitoramento em tempo real da fermentação, né, e o Felipe vai apresentar mais algumas aplicações, mas é impossível a gente falar de tudo, né, então vamos a essa aplicação que nós vamos colocar aqui como caso. Nesse slide aqui, nessa parte, eu vou apresentar não só a aplicação, que é o monitoramento de uma fermentação em tempo real usando o NIR, mas também vou aproveitar para falar da validação de escala. Vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Foi uma fermentação realizada, então, como eu falei, na planta piloto. E aí é o seguinte, né? Eu acho que muitos que estão aqui compartilham comigo da angústia de fazer uma fermentação sem saber o que está acontecendo dentro do reator, né? Isso é angustiante, mas agora posso dizer para vocês que os dias dessa angústia estão contados, tá? Porque a gente pode fazer uma fermentação, olhar no monitor e saber o que está acontecendo. Então, a cada instante, usando o modelo que foi desenvolvido com aqueles experimentos em laboratório, de 5 litros, né, reator de 5 litros, a gente tem aí, a partir dos espectros, as informações sobre a concentração de açúcar, que vocês estão vendo aí em rosa, né, essa foi uma batelada alimentada, a concentração de etanol, que vocês estão vendo azul ou preto, e a concentração de células em verde. Isso está, a cada instante você olha e o monitor vai estar te mostrando o que está acontecendo. Para gerar esse modelo, nós usamos quase todas as fermentações feitas no laboratório. Das 20, nós usamos 18. Então, vocês viram que um banco de dados bem robusto, né? Mas a questão que fica importante agora para a gente discutir é: esses dados representam realmente o que estava acontecendo dentro da Dorna? Isso aqui é uma previsão do modelo. Será que representa? Então, vamos ver. Então, aí estão os pontos experimentais, né? Mostrando aqui embaixo é o sistema de supervisão da própria planta piloto. Mostra aqui a variação de volume, né, de 20 para 80 litros, nas primeiras aproximadamente 6 horas de fermentação. E depois a gente tem, então, os dados de concentração celular, etanol, e aqui, mais desse lado aqui, a concentração de ART. Né? E né, os gráficos, as imagens falam tudo, não preciso falar nada. O modelo feito em laboratório descreveu perfeitamente uma fermentação num reator de 100 litros. Uma coisa importante, aquele slide anterior, ele foi
A calibração foi feita com o software da UFSCar, né? E esse daqui é a calibração feita com o software do próprio fabricante do NIR, que eu devia ter falado lá no slide dos equipamentos, mas nós estamos usando o NIR da Bushi. Tá? Então, a gente comparou, inclusive, as calibrações feitas, né, um modelo construído por 2 softwares diferentes. Bom, né, por enquanto, o que nós temos? Nós fizemos todo o procedimento com todas as etapas e chegamos ao nosso principal objetivo, que é a obtenção de um modelo bruto que se aplica à fermentação alcoólica a partir de medidas no NIR. Agora eu vou passar para o Felipe. Bom dia a todos. Eu sei que é bastante empolgante essa parte do NIR, mas segurem comigo que eu vou mostrar algumas outras ferramentas e estudos que a gente está fazendo nesse projeto também. Então, uma das coisas que a gente está pensando em desenvolver, né, está começando a desenvolver, são estudos do controle avançado da temperatura para sistemas em que a gente tem um sistema de refrigeração limitado. E aí isso foi feito em sílico, né, foram estudos em sílico, aqui olhando para uma simulação simplificada ainda com uma dorna, uma centrífuga ali embaixo e uma cuba de tratamento ali no cantinho. São simulações considerando toda a dinâmica da fermentação que foi levantada em escala de laboratório, com balanços de massa para os diversos componentes, balanço de energia, aqui um sistema de resfriamento aqui bastante limitado, né, com uma água de resfriamento entrando a 30 graus e o controle de temperatura tentando manter esse sistema entre 31,5 e 32,5. Então, a gente pensou em possibilidades no sentido de mexer no perfil de alimentação para ver se isso facilitaria o controle da temperatura, considerando primeiro o padrão, né, um tempo de batelada, um tempo de fermentação total ali de 12 horas, uma alimentação mais ou menos em 7 horas, um pouco mais de 7 horas, uma versão otimizada que, na verdade, considerando que o sistema não tem problemas com resfriamento. Então, como se eu não precisasse controlar a temperatura, quisesse só diminuir ao máximo o tempo total da batelada e da fermentação. Vejam que é um perfil de alimentação bem distinto, muito mais concentrado aqui no início da alimentação, alimentações bem mais altas, a gente vai ver o gráfico daqui a pouco das concentrações. E depois, por último, uma otimizada também buscando reduzir o tempo total da fermentação, só que com o controle da temperatura. Então, buscando manter a temperatura abaixo dos 34 graus o tempo todo, mesmo quando a gente tem uma limitação no sistema de resfriamento. E vocês veem que o perfil de alimentação é bem distinto. E aí, mostrando um pouco dos gráficos das concentrações no tempo, aqui tudo em porcentagem, né? A gente tem porcentagem de açúcares, aqui RT em vermelho, etanol em verde, em grau GL, e leveduras em massa-massa também aqui em azul. Então vejam, na alimentação padrão a gente chega ali a mais ou menos 6% em massa de ART, na otimizada isso dobra, a gente chega num pico aqui de concentração de 12%, enquanto que com controle da temperatura ele fica muito mais limitado, concentra o pico no início da fermentação, onde o sistema de resfriamento ainda está sobredimensionado, porque tem um volume pequeno, e depois vai distribuindo no restante do processo. Olhando aqui no perfil de temperatura, então a gente vê que na alimentação padrão, para esse sistema limitado, nós tivemos uma passagem aqui, uma violação da limitação de temperatura de 34 graus, mais ou menos entre as 6 horas e as 10 horas. No otimizado, se a gente tivesse esse mesmo sistema limitado, também passa um pouco de 35, mas fica acima dos 34 por um período bem mais longo, né, de 4 horas e meia até 9 horas e meia. E com o controle da temperatura, a gente consegue manter aqui sempre abaixo de 34 graus, ele encosta em 2 momentos, mas mantém isso controlado. Eu esqueci de falar dos tempos, né? Aqui o padrão, o tempo total de fermentação foi de 11 horas e 15 minutos, mais ou menos. A otimizada, quando a gente concentra essa alimentação no início dela, a gente consegue diminuir para 10 horas e meia, e com controle de temperatura a gente tem que sacrificar um pouco esse tempo de fermentação para conseguir controlar, então ela vai para 13 horas e meia. Então é uma forma de conseguir controlar a temperatura, a gente tem que pagar um preço, o preço é o tempo total da fermentação.
Pensando nisso e considerando ali a presença do NIR na dorna de fermentação, a gente pensou também em um protocolo de alimentação, olhando ali para a porcentagem de RT, que permitisse também controlar a temperatura, e a gente pensou num protocolo bem simples. Então, se a temperatura está acima da máxima e a válvula da água de resfriamento já está com abertura total, a gente reduz a vazão de alimentação. Aqui, uma constante C1, que é menor do que 1. Se o ART estiver maior do que o ART máximo que a gente vai estipular aí por uma otimização, a gente também reduz. Esse C2 é um pouquinho menor do que 1, só 0,98, 0,97. O primeiro é bem menor, é 0,08 mais ou menos. E se o ART tiver... Travou. Foi? Opa, agora foi demais. Pronto. Se o RT estiver menor do que o mínimo, aí a gente aumenta. Então, esse C3 aqui é maior do que 1, é 1,2, se eu não me engano. E aí a gente conseguiu chegar nesse perfil. Isso aqui é uma simulação para o nosso reator de 5 litros. Então, a gente chegou nesse perfil de alimentação. Ele está controlando a alimentação o tempo todo, mantendo entre 0 e 1. 1 litro por hora era o limite aí da nossa bomba. E chegamos nesse perfil de concentração aqui de ART, é mais ou menos ao redor de 10 o tempo todo. Então, ele fica mantendo fica inferior a 7, 6 gramas litro, ele aumenta a vazão, fica acima de 12, 13, ele reduz. O interessante foi ver que, experimentalmente, a gente conseguiu reproduzir isso muito bem com o NIR. Então, a gente tem aqui o mesmo perfil de concentração, um pouco mais oscilatório do que o simulado, mas mesmo assim, tanto o perfil de alimentação quanto o perfil de concentração caminhou bem, ficou com um perfil bem parecido com o que a gente obteve na simulação. Falando um pouco agora, saindo um pouco do NIR e do controle, a gente também está estudando como extrair um pouco de conhecimento dos dados que toda usina tem, por exemplo, dentro do GAOA, para gerar uma certa inteligência. Então, a gente está aplicando isso no caso da detecção aí do final da fermentação, usando redes neurais e usando dados que já existem na maioria das usinas. A gente fez isso primeiro condicionando os dados industriais, então eliminando dados não existentes, erros de leitura e por aí vai, selecionando as principais variáveis de interesse que a gente sabe que vai ter alguma correlação, que pode ter alguma correlação com a detecção do final da fermentação. E, finalmente, pedindo para um especialista que indicasse aqui para a gente nos perfis das fermentações onde ocorre o fim da fermentação. Essa setinha branca aqui. Então, a gente separa, depois da interrupção da alimentação, né, no momento que já está no período batelada, a gente separa em dois. Um antes do fim da batelada, da fermentação, e um depois. E a gente treinou uma rede neural para conseguir detectar isso. Inicialmente com 3 variáveis, né, as variáveis primárias aqui, a abertura da válvula do resfriamento, a temperatura da dorna e o nível da dorna aqui em cima. Isso tudo já filtrado para depois que a alimentação acaba. Treinamos, então, uma rede neural aqui com essas 3 entradas e 2 saídas, sendo uma está antes do final e outra está depois do final da fermentação. E a gente conseguiu aqui uma taxa de acertos de mais ou menos 80% nessa classificação. Então, a gente classificou corretamente 80% dos dados. Tá bom, mas não tá bom o suficiente. A gente pegou e gerou mais 4 variáveis derivadas dessas variáveis primárias, derivadas de fato, algumas através de derivadas, outras através de integração desses dados. Agora, com uma rede neural com 7 entradas, então, e as mesmas 2 saídas, a gente conseguiu uma taxa de acerto de 99%. Então, 99% dos casos, a gente sabe detectar corretamente quando o final da fermentação ocorre, usando só esses dados que já estão disponíveis nas usinas. Por último, aqui um pouco de um outro tratamento, né, usando controle estatístico e lógica fuzzy, aqui acessando via GAOA mais de 330 fermentações de uma das usinas. A gente usou controle estatístico para identificar um perfil de normalidade das fermentações. Então, esses em verde, por exemplo, são os classificados como, entre aspas, normais, dentro de uma certa probabilidade ali de ocorrer perto da média. E os em outras cores são algumas anomalias aí que ocorreram no processo, que foram classificadas usando lógica fuzzy. Então, aqui é um estudo bem preliminar ainda, mas é interessante que com isso a gente já consegue identificar o que é uma fermentação normal para essa usina, o que são as anomalias, e isso pode ser usado, por exemplo, na condução da operação em si, levantando alarmes quando uma anomalia já é detectada para tomada de ação aí dos operadores, e no nível de gerência, para identificar quais são as anomalias mais comuns
e criar, por exemplo, protocolos padrão para atuar nessas anomalias. Finalmente, tudo isso foi... a gente começou a fazer uma avaliação do impacto econômico, começando aqui pela redução do tempo de batelada. Uma boa parte do tempo foi aqui na construção da simulação completa do processo. Isso é uma destilaria autônoma, mas a gente está ampliando aí para uma usina de açúcar e álcool, né, uma integrada. Considerando aqui hipóteses que jogavam todo o gargalo aqui na etapa de fermentação, a gente conseguiu ver qual seria o retorno financeiro de uma redução no tempo de batelada. Então, reduzindo de 12 horas para 11 horas na batelada, a gente pode ter um aumento aí na moagem de 9,5%, de 4,2 para 4,6 milhões de toneladas ano, chegando aqui num lucro da planta, um aumento do lucro da planta de 16%, isso porque os custos não escalonam diretamente, né? Alguns custos não escalonam diretamente com a moagem, e se a redução for para 10 horas, a gente aumenta a moagem em quase 20% e o lucro em 36%, mais ou menos. Agora, falando dos finais, a Tereza vai voltar para falar as considerações finais aqui do nosso projeto. Bom, então, finalizando, nós testamos a tecnologia NIR, tá, em várias situações que podem acontecer numa usina. Ela se saiu muito bem, tá? Então, é totalmente confiável, mas é importante que todos tenham claro, não é tecnologia plug and play. Não é um eletrodo que você coloca lá e ele te dá informações. Não é assim que funciona. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar de especialistas e planejamento muito cuidadoso de fermentação para, principalmente, as etapas de calibração e validação. Operação é outra história, né? O desempenho do NIR é altamente dependente da faixa de concentrações na qual ele é calibrado, mas o planejamento dos experimentos e a combinação de resultados de diferentes fermentações, né, permite contornar essa dificuldade. O que nós temos agora? Um modelo bruto, né, e a disponibilidade desse modelo bruto e de serviço especializado, né, facilitará muito a incorporação da tecnologia NIR para acompanhamento da fermentação alcoólica industrial, né. E aí, falando um pouquinho aqui da parte do Felipe, né, a gente então tem já o desenvolvimento de funcionalidades por aplicação de inteligência artificial a partir de dados da usina, que o Felipe comentou, né? O uso de redes neurais para indicar o final da fermentação e a detecção de situações anômalas no processo. E a análise técnico-econômica mostra um potencial impacto positivo das aplicações do projeto no lucro da planta. Bom, e as perspectivas, né? O nosso caminho para a usina 4.0, como é que está? Bom, o que vocês estão vendo aí é uma tela, né, do fabricante do NIR que nós testamos, e nós estamos, assim, muito perto, né, de disponibilizar uma versão, por exemplo, que o usuário do NIR possa ir lá e escolher o modelo fermentação alcoólica. Então, tendo o NIR, escolhe o modelo e é isso. Vai ter a fermentação alcoólica passando na tela do computador. Nós estamos muito, muito perto desse momento. Isso já é quase uma realidade. E, além disso, né, a hora que a gente tem o NIR, a gente tem um conjunto enorme de perspectivas para o futuro. A gente pode ir muito além, muito mais longe. Então, a gente pode construir ferramentas, tá, para fazer uma previsão com antecedência do fim da fermentação, e a gente pode também ampliar essa detecção de falhas e geração de alarmes operacionais, automatizar tudo isso. A gente pode trabalhar com protocolos inovadores de alimentação, seja para aumentar o teor de etanol, tá? Ou seja para fazer um controle mais avançado da temperatura, reduzir o tempo de fermentação. E a gente pode também, com a experiência toda que nós ganhamos, trabalhar com protocolos bem mais enxutos, um número mais reduzido de experimentos para fazer calibração e validação do NIR. E, finalmente, né, nós esperamos que
o convite para estar aqui na reunião anual do ano que vem já seja, né, garantido, e a gente vai falar, então, quem sabe, já da aplicação do NIR na usina, que vai estar acontecendo aí no próximo ano. Então, muito obrigada novamente à Fermentec, né, por tudo que tem acontecido ao longo desses 2 anos. Um agradecimento especial à equipe da planta piloto e também eu queria, né, fazer o reconhecimento público do super trabalho que os meus colegas da Unifei, da UFSCar, os pesquisadores envolvidos vêm fazendo para a gente chegar e mostrar esses resultados para vocês. Agradecimento à FINEP, né, pelo financiamento, agradecimento à Buxi pelo suporte técnico, e ficamos aí nossos contatos e estamos à disposição para discussão quando for aberto aí a sessão. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela presença.